Hoje nós perguntamos para as pessoas: quem é você? A maioria tem dificuldade de responder. Se você perguntar para uma pessoa que gosta de política, quem é você? Ele vai dizer: olha, eu sou de direita ou sou de esquerda. Se você perguntar para o outro: olha, quem é você? Ele vai responder: sou palmeirense, sou corintiano, flamenguista. Perguntando para uma pessoa que gosta de esporte: olha, eu sou nadador, corredor. Não, mas eu não perguntei para você o seu hobby, o esporte que você pratica. Se você perguntar para um religioso: quem é você? Ele certamente vai responder: eu sou evangélico, sou budista. Ou se ele não tem religião nenhuma, ele vai perguntar: sou ateu. O problema dessa geração é que não nos conhecemos. E não conhecemos do que somos feitos. Olha, se perguntassem para mim hoje, baseado do que eu conheço e do pouco que sei do Evangelho, se perguntassem para mim quem eu sou, eu responderia: olha, eu sou um pecador que carece da glória de Deus. Ué, mas simplesmente responderam que você é um pecador define você e faz você diferente? Olha, a primeira pessoa respondeu a respeito da segunda, respondeu a seguinte da sua posição política. A segunda respondeu a respeito da sua profissão. A terceira respondeu a respeito do seu hobby. Mas conhecer do que somos feitos faz todo sentido para nós. Porque a Santa Escritura diz o seguinte, que todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus. Mas não acaba por aí. Nós fomos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus coloca em nossas mãos talentos. Alguns chamam de dia, outros chamam de fôlego de vida. Nós chamamos de graça em Cristo Jesus. Começa agora o Juntos por Um, a sua companhia das 10 à meia-noite. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos! Não é isso aí, meu querido irmão David Menor? É isso aí, e estamos ao vivo hoje para conversar, trocar uma ideia a respeito aí da parábola dos talentos. E hoje nós temos a honra aqui de receber... Você apresenta? Vou deixar comigo. Fica à vontade aí. É uma grande satisfação revê-lo essa segunda temporada, a qual ele não tinha entrado aqui na bancada, não tinha participado na segunda temporada do Juntos por Um. Tava com saudade de você. Quero já mandar um abraço também pro Pastor Bruno. Pastor Bruno. Queremos você aqui. Luiz Paulo. Grande amigo. Entendeu, né? Deus abençoe você e toda a sua família. Amém, meu irmão. Estou muito feliz de tê-lo novamente aqui na nossa bancada. Eu tô feliz na companhia de vocês. Luiz Paulo, seja muito bem-vindos aqui ao Juntos por Um. É realmente uma satisfação aí. Queria que você desse a sua saudação. Fica à vontade aí, meu irmão. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E espero que a gente tenha um programa bem produtivo, que venha ser útil para a nossa caminhada espiritual aí. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós continuamos a nossa série, não é isso, menor? Exatamente. Sobre as parábolas. Já falamos sobre a parábola do bom samaritano, não é isso? E agora nós vamos falar sobre a parábola dos 10 talentos. Esse quadro que é o Amigos Dialogam. Queria já mandar um abraço para todos os amigos, né, que participam aqui com a gente, inclusive os que faltaram, não é isso? Pastor Bruno, Pastor Bruno, Stuart. Brincadeira. Eles não puderam vir. Carlos, Mas satisfação em receber o Luiz Paulo, que hoje a gente vai falar sobre a parábola dos 10 talentos. Eu gostaria de ler o texto, para a gente já começar aqui. Bora. Então eu vou ler alguns versículos aqui.
E a parábola começa assim: porque isto também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo partido, o que recebera 5 talentos negociou eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempos depois, veio o senhor daquele servo e ajustou a conta com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E o seu senhor disse: Bem, está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse o seu senhor: Bem, está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, e que ceifas aonde não semeastes, e ajuntas aonde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor. Disse: Mau e negligente servos, saibe que ceifo aonde não semeeis e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse, receberias o que é meu conjuro. Tira-lei, pois, o teu talento, e vou dar ao que tem 10 talentos. Porque qualquer se tiver, será tirado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Lançai-vos, pois, servo inútil, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Vamos começar então, Luiz Paulo, falando a respeito aqui de todo o aspecto aqui que nós temos aqui, o aspecto histórico que nós temos aqui nessa parábola dos talentos. O que são exatamente os talentos aqui quando a gente fala disso? O talento era uma unidade, né, monetária, uma unidade de valor, que era utilizado na época, onde tinha o pessoal tinha uma movimentação ali financeira de moedas que variavam de moedas gregas, moedas romanas, né? E o talento era uma delas. E eu estava até olhando aqui, fazendo as contas, né? A gente conversando antes do programa, quanto valeria um talento hoje, né? Então, o talento, segundo... embora essas informações são variáveis, né? Mas, segundo uma das fontes que eu pesquisei aqui, o talento ele equivalia a 6.000 denários. O denário era o pagamento que você dava a um trabalhador comum por um dia de trabalho. Então a gente pode colocar como base aí o salário mínimo, né? O dia de trabalho de uma pessoa humilde, de um trabalhador braçal. Então o denário seria quase o equivalente a um dia de trabalho de alguém que recebe um salário mínimo mensal. Então, imagina que um talento valia por 6.000 denários. Se a gente for calcular no final das contas aí, dá um valor superior a 170 mil reais, o que seria hoje um talento. Então, às vezes a gente lê o texto e não tem a noção, né? Porque o Senhor, inclusive, diz assim: você foi fiel no pouco. Ele diz para aquele que recebeu 5 talentos, tempo que recebeu 2, recebeu 1. Ele fala que é pouco aquilo, mas é pouco para ele. Para o servo, aquilo ali era um valor muito grande que ele não teria como repor caso perdesse. Isso representa também a misericórdia de Deus, a graça que Deus nos concede, nos confia, né, além da nossa capacidade natural, talvez. Aquilo que nós nunca angariaríamos por esforço próprio e que o Senhor ele nos dá.
Então, nesse caso aqui, a gente está falando de uma grande quantidade de dinheiro, né? Às vezes as pessoas lê esse texto, então só um talento representava quanto? Em torno de 6.000 denários, resumindo, seria um talento equivalente a 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho. Se a gente pensar em trabalho ininterrupto, quer dizer, sem descansar, feriado, final de semana, dava em torno de 16 anos de trabalho para que um trabalhador comum tivesse um talento guardado. Se ele não gastasse para comer, não gastasse para nada. Todo dia ele trabalhasse, pegasse seu pagamento e guardasse, depois de 16 anos ele teria um talento. Então, em primeiro lugar, uma coisa que a gente tem que destacar é que esses servos foram por uma grande missão, né? Sim, claro. Porque uma grande quantidade de dinheiro foi depositada nas mãos deles para que eles multiplicassem esse talento, né? Com certeza, mesmo aquele servo que recebeu um talento, ele recebeu ali uma confiança muito grande do seu senhor, né? Ele não poderia se sentir menosprezado por ter recebido um talento, ou o que recebeu 2, ou o que recebeu 5, porque você já parte de um valor muito alto. Então, todos eles foram, de certa forma, muito privilegiados por receber aquilo do Senhor deles. Mateus 25 é um texto muito conhecido, né? Realmente porque é um texto muito conhecido justamente porque nesse sermão a gente encontra algumas parábolas de ordem escatológica, né? Que falava realmente da vinda de Cristo, né? Então a gente nesse texto de Mateus 25 nós temos a parábola das 10 virgens, né? E a parábola dos 10 talentos, né? Tem também o sermão profético, né? Que fala do castigo eterno nesse caso e termina o texto. Nesse caso especificamente, quando Jesus estava falando, né? Usando as parábolas aqui, Jesus ele falava muito a respeito de parábolas, né? Justamente porque ele queria que nem todo mundo entendesse aquela mensagem, porque realmente se tratava de algo extremamente espiritual, né? Por que Jesus usa, nesse caso, a linguagem dos talentos, do administrador? Partindo para a prática espiritual, o que nós podemos tirar de espiritual dessa história que nós contamos? Bom, quando a gente fala de parábola, a gente precisa entender, primeiro, que a parábola, o que é? Ela é uma lição espiritual extraída de uma situação comum que Jesus usava para que fosse adaptada à realidade daquelas pessoas. Ao mesmo tempo que a parábola ela poderia ser facilmente interpretada em alguns casos, em outros casos ela era, e mesmo que se falasse de uma situação corriqueira, era de dificílima interpretação. Quando você vê lá, por exemplo, Jesus falando a parábola do semeador, me parece que tem ali uma visão inversa ali. Jesus não está falando em parábola como que para explicar. Ele está falando em parábola para esconder a mensagem. De forma que os apóstolos perguntam para ele, os seus discípulos perguntam para ele, né? Mestre, explica-nos a parábola do semeador. E Jesus fala, olha, vocês é dado a conhecer os segredos do reino. A eles não. Então, Jesus se refere inclusive naquele texto a palavra que foi dita a Isaías, quando ele fala para que ouvindo eles não ouçam e vendo eles não vejam. Então tem a parábola ela tem esse aspecto que ao mesmo tempo que ela detalha, que ela explica melhor, ela também pode ocultar o significado, e algumas parábolas são muito mal interpretadas, até mesmo porque nem todos os aspectos da parábola vão ter uma representação exata no mundo espiritual, ou na lição que Jesus está querendo trazer ali. Então, há detalhes na parábola que vão dar a entender um significado que vai distorcer a visão geral. Por isso que é importante a gente ter cuidado quando fala de parábola. Eu estava até analisando sobre isso, que se a gente for levar ao pé da letra essa parábola, todos são servos de um mesmo Senhor, na mesma condição, recebem os mesmos talentos, embora em quantidade maior ou menor, mas o que acontece com aquele que recebe um talento e esconde?
Ele é jogado nas trevas exteriores. Isso vai representar um problema para muita gente. Porque você vai dizer que o cara que era servo igual todo mundo, ele não desenvolveu o que era para ser desenvolvido, e por causa disso ele perde aquilo que ele adquiriu, ou que foi dado a ele por graça, mas agora ele perde, e acontece o que com ele? Ele é jogado nas trevas. Nas trevas exteriores, que é uma figura clara da perdição eterna. Então, até mesmo dependendo da vertente teológica que alguém tiver, ele vai interpretar a parábola de um jeito ou de outra. Por isso que parábola sempre vai ter aquele ar de mistério. Alguém vai dizer, não, isso é fácil de entender, mas isso vai perguntar para o outro, ele vai talvez trazer uma interpretação um pouco diferente, né? A gente procura ficar ali naqueles pontos que são mais claros, e os mais obscuros a gente vai fazendo o que pode, né? A gente vai fazendo o que está no nosso alcance. Sim, a gente vai fazendo o que pode e fazendo o que está no nosso alcance. E esse texto, por se tratar realmente de um texto escatológico aqui nesse caso, né, nós temos algumas coisas aqui para se tratar, né? O comportamento dos servos nesse caso tem realmente uma grande importância quando a gente fala, né, tanto da aplicação da parábola, né, quanto da realmente a execução. Jesus, nesse caso, ele está falando aos seus servos a respeito desse servo e do Senhor. E é um aspecto muito interessante que ele divide os talentos, né, para esses 3 servos, não é isso? A um ele dá 5 talentos, ao outro ele dá 12 talentos e a outro ele dá 1. E eles teriam a responsabilidade de multiplicar esses dons, né? Esses dons, esse talento, essa quantidade de dinheiro. Eu já vi N aplicações sobre a respeito do que seria esse talento, né? O que seria esse talento quando a gente traz para o mundo espiritual. Mas por que Jesus usou uma quantia tão grande? Assim, quando a gente fala... Em primeiro lugar, a parábola dos 10 talentos, ela faz parte de um conjunto ali de explicações, parábolas que são escatológicos, está falando do futuro, do fim dos tempos. Tanto é que ela está localizada ali depois do sermão profético da parábola das 10 virgens. Jesus está trazendo seu sermão profético, ele profere a parábola das 10 virgens, que nós conhecemos bem. Ele fala da parábola dos 10 talentos e depois, no versículo 31, ele fala da vida eterna e castigo eterno. Então é óbvio que esse texto também está falando de escatologia. O que essa parábola está dizendo, resumidamente? Ela está dizendo o seguinte, que no final das contas, Deus vai pedir conta de tudo aquilo que ele deu na nossa mão para fazer no reino dele. O que é o talento na parábola? É uma quantidade de dinheiro. Por quê? Porque uma quantidade de dinheiro vai ser uma coisa que é importante em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer lugar. Aplicado para a nossa vida espiritual, para a nossa prática cristã, até quando a gente fala vida espiritual, alguém pode entender que a gente está falando de alguma coisa que é apartado do nosso dia a dia. Né? Não é disso que eu estou falando. Estou falando da nossa vivência como cristãos. Né? Todas aquelas coisas que nós recebemos por graça da parte do Senhor. Nós lemos lá em Efésios que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tudo que nós recebemos da parte do Senhor e que serve para multiplicar, para desenvolver alguma coisa em prol do reino de Deus, pode ser considerado um talento. Então, o resumo dessa parábola é o seguinte: Deus vai pedir contas de tudo aquilo que ele dá na nossa mão para fazer. Então, isso é até uma coisa interessante, porque eu não sei se alguém de limpa consciência pode dizer: eu tenho feito tudo que Deus me capacitou a fazer. É uma reflexão, né? A gente não pode sair dessa... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pensar nisso. Sem dúvida. Será que eu tenho feito tudo que Deus me capacitou a fazer? Olha que interessante. A gente vê nessa parábola alguns pontos que eu até estava, quando a gente conversava, eu estava anotando aqui. O servo, de quem que era o servo? Era do Senhor, né? Do Senhor. E
E o talento que ele deu, 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. De quem Também que era o do talento? Senhor, também do Era Senhor. do Senhor. A ordem de multiplicar os talentos, de negociá-los até que ele voltasse, uma referência ao retorno do Senhor Jesus, de quem que era a ordem? Ela partia do Senhor. Também. A capacidade dada aos servos, a gente entende pelo contexto da palavra de Deus que é de quem? É do Senhor. Parte do Senhor também. O dever de granjear, numa linguagem de algumas versões, de negociar isto, era do Senhor? Não. Aí era a responsabilidade dos servos. Era do servo. Então, o Senhor, ele tem o respaldo que ele dá para o cristão de entregar e de ordenar a ele que ele faça algo que está na sua capacidade de fazer. O cristão tem um entendimento claro daquilo que ele tem que fazer, porque Deus, certa vez eu ouvi um pastor dizer que Deus sempre fala na nossa língua, né? Ou alguém diz assim, Eliezer, você sabe o que Deus tem para a sua vida? Qual é o seu propósito? Sabe. Por que sabe? Porque Deus não vai falar obscuramente para você uma coisa que ele quer que você faça. Sim. Né? Com prontidão. Se ele quer prontidão, ele vai falar claramente. E só que o dever de realizar isso é nosso. E às vezes a gente tem um hábito, isso é coisa de crente, né? De, às vezes, não fazer aquilo que o Senhor nos capacitou a fazer e no final a culpa ainda é de Deus, né? Sempre coloca alguma condição aonde eu não posso fazer, eu não consigo fazer, eu não tenho condições de fazer. E quando nós fazemos esse tipo de afirmação, a gente está batendo de frente e com força no que a palavra de Deus mesmo diz. Que Deus dá conforme a capacidade de cada um. Fica aí uma aplicação para nós. Que Deus nunca vai pedir de você além do que Ele te capacitou a fazer. Agora a pergunta é, eu tenho usado quanto por cento da minha capacidade na obra de Deus, no serviço de Deus, né? Eu tenho utilizado meus talentos com qual intensidade? Eu tenho granjeado metade daquilo que Ele tem me dado, 1/3? Eu acho que pouca gente diria que está fazendo tudo o que poderia fazer pelo reino de Deus. Até é interessante ouvir você falar sobre essa grandiosidade dessa responsabilidade que nós recebemos, Luiz Paulo. Que eu me lembro de outras histórias, de outras parábolas que Jesus contava. Uma das parábolas que me veio à mente enquanto você relatava e falava sobre isso, sempre que Jesus tratava sobre o reino dele, ele sempre tratou como algo muito especial. Uma parábola que me toca muito, né? Aquela parábola daquele homem que encontra uma pérola no terreno, e ele vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno onde ele sabe, onde há a preciosidade. Sempre quando ele vai falar do reino dele, ele sempre fala do reino dele de uma forma muito, muito especial, com um cuidado muito especial. E por se tratar de uma quantidade enorme de dinheiro aqui, você falou que é 16 anos de trabalho, né? 16 anos de trabalho. Se fosse um trabalhador comum, seria algo superior a 170 mil reais, um talento hoje. Na época devia valer muito mais. Com certeza. E falando sobre essa quantidade de dinheiro, quer dizer que o Senhor confiou algo precioso em nossas mãos e nos deu a responsabilidade de multiplicar. E por se tratar de algo precioso que nós recebemos, só é possível ter essa confiança em Cristo. Cristo depositar, ou o servo, ou o mestre, o Senhor depositar essa confiança em nós, porque nós estamos falando de uma grande obra. Sim. Que ele nos depositou. E por ser Ele que nos habilita a dar, nos habilita a exercer essa obra, a nossa responsabilidade em multiplicar, ela também se dá pela confiança que Deus derramou em nosso coração. Sim. A gente tem uma tendência a não assumir muitas vezes aquilo que é o nosso papel, né?
Mas a gente precisa saber que Deus ele exige de nós, quando a gente lê na palavra dele, palavras de ânimo, né? Quando a gente lê palavras de advertência, caso nós não façamos aquilo que está na nossa mão para fazer, aquilo não é um mero discurso, aquilo não está escrito ali à toa. É porque nós realmente temos o risco de nos acomodar e não fazer aquilo que é o nosso papel no reino. Imagina que a Bíblia, o apóstolo Paulo lá aos Coríntios, ele fala que nós somos semelhantes a um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então você imagina que um dia o seu baço decide trabalhar 50%. Não é? Pensou que interessante? Você tá numa situação aí que o seu cérebro decide trabalhar 20% do que é o habitual dele. Pô, mas ele trabalhou 100% por 30 anos. A gente quer que ele continue trabalhando. Sim. Cada vez mais até, né? Então, se de repente seu rim começa a trabalhar 10%, você vai ter prejuízo no corpo inteiro. Por isso que é uma coisa muito séria. O privilégio que Deus nos dá com a salvação, com os dons que Ele derrama sobre nós, não é um privilégio que vem isento de responsabilidades. Porque é um propósito. O que Jesus falou? Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês. E não termina aí. Ele fala, eu vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, junto com o chamado, existe uma responsabilidade. Na contramão, a gente vai, quando nós não temos cumprido com a responsabilidade que é correspondente ao chamado, a gente precisa pensar duas coisas. Primeiro, o meu chamado foi verdadeiro e eu preciso me converter ainda? Ou o meu chamado não foi um chamado verdadeiro? Eu acho que fui chamado, mas eu não fui de fato. Uma das duas coisas estão acontecendo. Isso é uma palavra que eu tenho certeza que toca muitas pessoas, né? Eu particularmente, quando eu me deparo com esse assunto, com esse texto, eu fico impactado com isso. Porque dificilmente a gente vai olhar e vai dizer assim, poxa, eu estou ali cumprindo 100% do que é o meu papel, né? A gente vê muitos textos na Bíblia que não mandam a gente abandonar todas as coisas, mas mandam a gente priorizar o reino. Como Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja que ele não está pedindo para você exclusividade do reino, mas ele está pedindo uma prioridade. Primeiro o reino, depois o resto. E às vezes a gente se depara em situações que a gente está colocando o reino de Deus em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. E a gente compartilhou até no grupo, se você vai lembrar, sobre a perseguição dos crentes na China, na Coreia. E, poxa vida, eu fico me colocando às vezes no lugar daqueles irmãos. Eu falo, esses irmãos, eles colocam Cristo em primeiro lugar. Eles colocam Cristo antes da sua liberdade de ir e vir, que ele pode ser preso. Eles colocam Cristo antes do seu bem-estar físico, porque eles podem ser torturados. Eles colocam a Cristo antes da sua própria saúde mental. Se não é o Espírito Santo para trabalhar a mente e o coração daquelas pessoas, elas não suportariam o que elas passam ali, naqueles lugares. Histórias, se a gente procurar lá no site do Missão Portas Abertas, você vai ver histórias ali na Coreia do Norte de famílias que são separadas, manda um filho para cada canto, pai para um lado, mãe para o outro, e nunca mais eles se veem. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, porque eles compreendem que o que eles receberam de Deus é mais valioso do que qualquer outra coisa que eles possam possuir. E as nossas atitudes no dia a dia, as nossas atitudes, as nossas escolhas, o que eu vou fazer hoje? Né? Onde eu vou hoje? O que eu vou fazer hoje? As nossas escolhas do dia a dia, elas vão dizer em qual nível de prioridade está o reino de Deus na nossa vida. E a gente vai analisar e vai ver que falta muito ainda para chegar lá. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, eu separei um texto aqui que eu achei muito interessante. Fica à vontade.
A gente não sabe quem foi o escritor lá, né, do livro aos Hebreus, da né? Epístola aos Hebreus, né, desse livro, mas a gente vê ali, se a gente for estudar esse livro, que o apóstolo Paulo, a gente tem mania de falar Paulo, foi um ato falho. Foi um ato falho. Mas tem gente que diz que é, tem gente que diz que não é. Eu acho que não é não. Falei Paulo por força do hábito. Tá falando de Coríntios, né, e tal. Então, independente de quem disse isso, mas a gente vê que esse escritor, ele reconhece que aqueles irmãos, eles tiveram até o espólio dos seus bens. Ele fala, olha, vocês perderam até os seus bens por amor do evangelho. E em certa parte ele diz assim, não resististes ainda até o sangue, quer dizer, vocês perderam tudo, vocês ainda não morreram. Vocês não começaram ainda a morrer pelo evangelho, de fato. Vocês não tombaram ainda por amor do evangelho. Inclusive, só te interrompendo um pouquinho, quando a gente entra no próprio texto, né? A gente tem relatos aqui que realmente eles passaram por coisas que demonstraram a fé deles, né? Começando lá do versículo 35, que diz o seguinte, diz assim, ó: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram os escárnios e açoites até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Essa parte do versículo 38 é a parte que eu mais me toco. Esse é o capítulo... Hebreus 11. 11, né? 11. E o livro de Hebreus, no versículo 38, todas as versões que eu leio, eu estou lendo aqui a NVI, diz o seguinte, ó: dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Ou seja, aqui é uma responsabilidade tão grande, que você falou aqui de uma responsabilidade que é colocada em nosso coração. Então, o que esse texto deixa claro aqui é que a obra continua. Continua. E você vê que por que eles não aceitaram o livramento? Como que está escrito lá? Porque eles esperavam a melhor ressurreição. Então, eles amavam a Cristo acima das suas próprias vidas e crendo que, não, meu corpo vai cair aqui, mas daqui a pouco eu vou ser ressuscitado. Ele está aguardando o retorno do Senhor. Ele é aquele servo que está granjeando os talentos que ele recebeu, né? Eu tenho certeza que Deus, ele conhece a nossa estrutura, né? Ele até nos provê de maior ou menor estrutura de acordo com as provações que nós haveremos de passar. A própria palavra de Deus, ela diz que Deus, ele não nos deixará ser tentado além daquilo que nós podemos suportar. Então Deus, ele quando vai permitir a tentação, ou quando ele vai provar o crente, em todo caso, ele sabe qual a estrutura que cada um tem, e ele vai ali dar de acordo com aquilo que a pessoa pode suportar. Mas eu vejo isso como um despertamento que mostra para nós que nós não temos utilizado muitas vezes o potencial que Deus nos tem dado. Não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus e que nós, em muitos casos, não estamos utilizando. Voltando lá para Hebreus 6, o escritor da epístola, ele coloca uma situação de apostasia, onde ele fala que, falando de pessoas que receberam, provaram da boa palavra de Deus. Será que isso é o recebimento do talento? Olha o que ele diz: é impossível que os que já uma vez foram iluminados, quem que ilumina o ser humano?
Deus. É o Espírito Santo Espírito de Deus. Santo, Espírito Santo. Jesus, quando ele vai conversar com os discípulos ali, o Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Ele fala, não foi carne nem sangue quem tu revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A iluminação, a revelação, ela provém da parte de Deus. Provaram o dom celestial provado. O que é o dom celestial? No singular. Está falando aqui de salvação. Pode esticar o texto, rolar, não tem jeito. Provaram o dom celestial. Eles não estiveram apenas de longe, mas eles provaram. Eles experimentaram o dom celestial. Se fizeram participantes do Espírito Santo. O ímpio não se faz participante do Espírito Santo. O Evangelho de João diz no seu Evangelho, palavras de Jesus, o Espírito que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Se alguém recebeu o Espírito é porque foi dado por Deus, não foi à toa. E eles se fizeram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. O que é provar as virtudes do século futuro? É quando o homem natural recebe aquilo que é sobrenatural. Aquilo, quando nós estamos na presença de Deus, nós recebemos ali uma pitadinha daquilo que vai ser na ressurreição, daquilo que vai ser no futuro. Mas ele diz que se essas pessoas recaíram e sejam, é impossível que elas, depois de ter passado tudo isso, e recaíram, quer dizer, e voltaram ao seu estado anterior, sejam outra vez renovados para o arrependimento. O que ele está dizendo? Se é impossível que elas sejam outra vez renovadas para o arrependimento, é porque uma vez elas já foram renovadas para o arrependimento, sim ou não? Sim, sem dúvida. Então, peraí, isso tudo que ele falou redunda em ser renovado para o arrependimento. E ele fala, se depois que isso acontecer elas recaíram, é impossível que sejam outra vez, quer dizer, uma segunda vez, renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Isso aqui está falando de gente que passou por tudo isso. Tem gente que olha para esse texto e fala assim, não eram verdadeiros cristãos, tá? Receberam o Espírito e não eram verdadeiros cristãos, provaram o dom celestial e não eram verdadeiros cristãos, foram iluminados, foram renovados uma vez para o arrependimento. Quem é que renova o homem para o arrependimento? É o Espírito Santo. Ele convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Mas ele está falando, uma vez que você chegou nesse status, nessa condição, recaindo, não pode ser novamente renovado para o arrependimento. Esse texto aqui tem que nos trazer temor. Sim. A gente vê muita gente andando torta diante da presença de Deus. Muitas vezes nós cometemos alguns pecados porque nós não levamos isso aqui a sério. Ele diz, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada e perto está da maldição, seu fim é ser queimada. Aqui, como uma comparação, a gente não tem um correspondente perfeito para a nossa realidade espiritual, mas ele está dizendo o quê? Você pode receber as mesmas bênçãos que o João, só que você pode ser queimado no final e o João não. Porque o João, o que o João fez com aquilo que Deus deu para ele? É isso que vai determinar. Você também recebeu de Deus, o João também recebeu de Deus, mas aquilo que nós fazemos com aquilo que nós recebemos de Deus, de acordo com a comparação aqui, a terra que recebe a chuva, o que vai determinar se ela recebe a bênção de Deus ou se ela é queimada, é o fruto que ela produz. E aí tem um ponto que eu queria chegar. Mas vós, ó amados, mas de vós esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Quer dizer, coisas que provêm em seguida a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade para com seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então o que ele está dizendo? Olha como Deus é maravilhoso. Tudo que nós temos vem dele. A salvação, os dons, os talentos, vem dele. A capacidade para desenvolver isso vem dele. E mesmo vindo tudo dele, à medida que nós desenvolvemos isso em conformidade com a vontade dele, ele nos recompensa. E ele se consideraria injusto, ele mesmo
mesmo que ele tenha nos dado tudo, mesmo que nós de nós mesmos não tenhamos nada, o texto ainda diz que ele não é injusto. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade. Aonde de acordo com o texto que você mesmo leu, que o cristão, ele espera receber de Deus a recompensa, né? Em vida, né? A recompensa. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, agora sim Paulo, falando aos Coríntios, ou escrevendo aos Coríntios, ele começa a incentivar os irmãos de que, meu irmão, você pode passar por tribulações aqui, você pode passar por lutas aqui, você pode passar por situações em que ninguém te vê, ninguém reconhece o que você faz, você está trabalhando sozinho. Eu acho interessante que os maiores homens de Deus que a gente lê na história não foram reconhecidos. Se foram reconhecidos foi por alguma geração depois, ele nem viu aquilo, não é assim? A gente vê grandes homens de Deus que morreram quase que no anonimato. E eu glorifico a Deus porque a Bíblia ela fala por si só de uma forma muito especial, né? Porque aqui tem o texto de Hebreus 6 diz o seguinte, na versão corrigida e fiel, porque duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pegando aqui a versão aqui da NVI, a nova versão internacional, diz o seguinte: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que imagem maravilhosa, ele está trazendo a imagem de uma embarcação que poderia ser levada pelo vento, poderia ser levado pela maré, mas para que isso não aconteça, ele tem uma âncora, né? Aquela âncora, ela fica firme no chão. E ele fala que a âncora da nossa alma, ela tá lá dentro do véu. Tá para dentro do véu, em Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Isso a carta aos Hebreus é uma coisa... É tremendo, uma coisa olha. Fantástica, uma coisa maravilhosa. Olha, e até falando sobre indicação aqui de leitura, gente, leia o livro aos Hebreus. Leia o livro aos Hebreus. Muita coisa você vai ter a sua fé realmente edificada, né? Hoje a gente vive em uma época onde as pessoas carecem de exemplos, e bons exemplos, né? Mas a gente tem muitos exemplos de pessoas que se doaram em prol do Evangelho. E o Evangelho é algo precioso, né? E aqui no Juntos por Um, Luiz Paulo, a gente tem indicado alguns livros, né? Para que as pessoas possam ler e ser edificadas. Mas o que a gente costuma dizer é o seguinte, Luiz. Independente do livro que você for ler, leia primeiramente a Santa Escritura de Deus. Leia a Bíblia, porque ali você vai encontrar esses homens que foram justamente inspirados por Deus. Se tiver pouco tempo para ler, leia só a Bíblia. Isso mesmo. Não tenho tempo para ler, tá? Então lê só a Bíblia. Isso mesmo. Mas às vezes a gente tem que falar alguma coisa, tem que falar algumas coisas a respeito disso, né? Muitas vezes as pessoas dão desculpa que não tem tempo para ler, mas às vezes é uma questão de prioridade, viu? Quantas palavras você lê no Facebook por dia, né? No isso WhatsApp, mesmo, né? E como que você tem ocupado o seu tempo no seguinte, como você tem ocupado o seu tempo, né? O menor tá fazendo uma indicação aqui. O menor tá aqui, né? Ó, a gente tem ocupado o nosso tempo com muitas coisas que não edificam. Irmão. E o livro que eu gostaria de indicar aqui, né? É um livro da editora Betânia. É um livro que se chama, vou até colocar aqui para os nossos ouvintes. A editora Betânia tem muito livro bom. Muito bom. E o livro que eu gostaria de indicar é esse livro aqui, O Contrabandista de Deus, a história de Irmão André. Irmão André. Ele é fundador do Missões Portas Abertas, não é? Portas Abertas, que foi justamente citado aqui por você aqui nesse programa. Esse programa conta a história de um homem que entrou em lugares onde o comunismo já estava imperando e era praticamente impossível se entrar com Bíblias.
E ele tem testemunhos aqui que realmente edificam a nossa vida de uma forma tão especial, porque esse homem realmente se doou pelo Evangelho. E alguns testemunhos que ele conta aqui, testemunhos onde nós vemos a vida dele sendo preservada e a ação do sobrenatural de Deus agindo para que o Evangelho continuasse prosseguindo. E alguns relatos aqui realmente deixam a espinha gelada, né? Um dos relatos desse livro diz que quando as pessoas chegavam e recebiam a Bíblia que ele contrabandeava, por isso o contrabandista de Deus, porque ele contrabandeava Bíblias, a Escritura, as pessoas se agarravam naquela Bíblia. As pessoas destacavam algumas páginas e carregavam consigo, trazendo a preciosidade da onde o Evangelho não pode entrar. E um dos testemunhos mais fortes é que ele usava um fusquinha. Eu não estou dando spoiler desse livro, a minha intenção é justamente que você leia esse livro e seja realmente estimulado a ler esse livro. É um livro muito conhecido, mas é um livro que deve ser indicado em todo o tempo para algumas pessoas aí que precisam realmente saber a história do Evangelho e o quanto o Evangelho acrescenta às nossas vidas. Né? Sem dúvida. A gente se compara e começa a ver que fala, poxa, eu tenho feito pouco, onde que eu posso fazer mais para o Senhor? E a gente vai sendo despertado, né? É verdade. E um dos relatos desse livro diz que ele entrou com o veículo dele numa das fronteiras com um veículo carregado de Bíblia. Carregado de Bíblia, Luiz. E diz que o fiscal lá da aduaneira, o fiscal ali da fronteira, ao abrir esse veículo, ele abriu, tinha um monte de Bíblia lá, ele não conseguiu visualizar Bíblias. Ele não viu Bíblias. Então a gente vê a ação do sobrenatural na vida de algumas pessoas. Inclusive um dos fundadores do Ministério Portas Abertas. Olha, se você realmente contribui com missão, isso é muito importante. Nós todos como cristãos temos que contribuir com missão. Conheça o projeto Portas Abertas. Esses homens, eles trabalham realmente em prol do Evangelho, né? E divulgando a causa da igreja perseguida. Não sabe o que é igreja perseguida? Não vou falar aqui, procure. A igreja vem sendo perseguida de uma forma. E quando nós falamos dos talentos, tem realmente pessoas que estão se esforçando para granjearem seu talento em solos aonde é muito difícil fazer com que esse talento flua e quando nós falamos da divulgação do Evangelho, que esse talento se multiplique. Que é interessante até, né, que a gente... tudo vem de Deus, tudo é de Deus, então eu posso fazer o mínimo possível que é de Deus mesmo. Deus, ele tem recompensas proporcionais ao que nós produzimos para o reino dele. Sim. Isso é bíblico, né? O apóstolo Paulo, ele fala que todos nós haveremos de estar diante do tribunal de Cristo. E aí ele diz que algumas pessoas vão ter obras ali de ouro, outras obras de palha. Então, e vai passar pelo fogo, quer dizer, vai passar pelo crivo de Deus, as obras que nós praticamos. Talvez essa parábola dos talentos seja até uma referência ao tribunal de Cristo, onde ele vai prestar contas com os servos dele. Voltando aqui, se a gente ler lá 1 Coríntios capítulo 15, aonde é que está essa recompensa, né? Cadê essa recompensa? Quando a gente lê o 1 Coríntios no capítulo 15, que é um texto muito longo, mas eu aconselho que você leia, você que nunca teve curiosidade de ler esse texto, lê esse texto. Ele está falando sobre a ressurreição. E aí ele diz que a nossa vitória final vai ser quando nós olharmos para a morte e nós dissermos assim para ela: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aí depois ele diz que tragada foi a morte na vitória. O texto que eu queria focar aqui é o versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lá aos Hebreus a gente lê que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Aqui ele fala: olha, o vosso trabalho não é vão no Senhor, sejam firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. É esse o desejo que Deus tem para nós. Se nós procurarmos sermos firmes,
constantes e abundantes na obra do Senhor, com certeza quando o Senhor voltar, que ele for tomar conta do talento que ele te deu, seja um talento pequenininho, é só um, sejam muitos talentos, né? Mas ele não vai considerar o valor financeiro daquilo, porque ele olha lá na parábola, você observou, ele, por que desenvolveu ali os seus 5 talentos, ele fala, foste fiel no muito ou no pouco? Foste fiel no pouco. No pouco. Para no ele, pouco. 5 talentos, né? Poxa, se um talento equivalia ao que seria hoje, né, mais de 150 mil, mais de 170 mil reais, ele está falando de 5 talentos que foram mais 10. Agora ele fala, olha, você foi fiel no pouco. Para o que recebe 2, ele também diz, você foi fiel no pouco. Para o que recebe 1, ele diz, você foi fiel no pouco. Mas sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Isso é uma visão da vida eterna. E a palavra de Deus, ela é exata quando ela diz isso. Até um texto que eu não pensava em ler, mas fica à vontade. Eu vou procurar aqui e vou trazer para vocês. Mas olha que relação interessante antes de eu ler isso. Se a gente vê lá em Efésios, no capítulo 4, que diz assim, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O apóstolo Paulo falando aos Efésios, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. No versículo 11 ele diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, veja, cada um talento, cada um dom diferente, e outros para pastores e doutores, querendo, lembra que eu falei que tudo que Deus nos manda fazer, ele exige uma contrapartida de obediência, uma contrapartida, ele quer ver o resultado, ele quer ver o lucro daquilo, né? E olha que ele diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja que sempre que ele dá um dom, ele espera uma contrapartida disso. Ele dá o talento, ele fala, o que você vai fazer com o talento que eu te dei? Glória a Deus. O que você vai fazer com aquilo que eu dei na sua mão? É muito interessante quando a gente fala de textos onde nós trazemos uma responsabilidade para nós, porque justamente a aplicação das parábolas, elas funcionam nesse sentido. Quando nós aplicamos algo tão grande quanto é a salvação em Cristo Jesus, nós vemos a tão grande confiança que nos foi depositada, né? Porque quando a gente fala que aquele que granjeou, aquele que multiplicou os 5, ele foi fiel no pouco. E a Bíblia diz que aquele que foi fiel no pouco, né? É colocado sobre muitos, né? É colocado sobre o muito. Então, a nossa responsabilidade é realmente de multiplicar, independente da situação que nós estamos, né? Quando nós falamos de reino, quando nós falamos de multiplicação disso. Por isso que trazer para a nossa realidade, onde nós estamos focados nas nossas realizações. Pessoais. Você é um texto muito conhecido, que é um texto que fala sobre buscar primeiro o reino de Deus. Nós fazemos canções sobre isso. Nós compomos poesias com esse tema. Mas se nós trazemos para a nossa realidade, eu posso falar para a minha realidade, até onde isso é realmente verdade, até onde isso não nos devia trazer ao nosso coração realmente fazer gelar a nossa espinha. Sim. Para que entendamos a preciosidade do que realmente foi nos dado, né? Eu entendo, Eliezer, que quando, como eu já disse aqui, quando a Bíblia ela dá uma advertência, ela nunca está trazendo uma advertência à toa. Imagina que você está andando numa estrada. Sim, sim. Você vê ali uma placa. Aquela placa, quando você bate o farol nela, ela reluz, ela reflete
para você, se destaca no meio de toda aquela escuridão, e ela tem um desenho assim, uma setinha com uma curva no meio e depois essa setinha continua. Ou se ela tem uma setinha torta, mas muito torta assim. Por que aquela plaquinha tá ali? Porque existe um risco, uma situação de perigo real e alguém quer que você não seja vítima daquele perigo. Então as advertências que a palavra de Deus nos traz, elas justamente existem porque há um perigo, porque há um risco. A gente não pode ter a nossa vida cristã, conduzir a nossa vida espiritual como se um ponto de final estivesse colocado. Ah, sim, mas Jesus já perdoou os meus pecados no momento em que ele morreu na cruz. Vamos fazer um raciocínio simples aqui? Pra gente ver como que o negócio não estava garantido e não está daqui para frente. É muito simples. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, certo? Enquanto você estava morto em seus delitos e pecados, Jesus já tinha morrido na cruz? Já. Mas estava morto. Não é assim que a Bíblia diz? Uhum. O apóstolo Paulo ele diz, e éramos filhos da ira, como também os demais. Enquanto eu era filho da ira, juntamente com os demais, Jesus já tinha morrido pelos meus pecados? Portanto, a obra da cruz, ela é válida na minha vida à medida que ela é aplicada. Então alguém não pode pensar que porque eu vou aceitar a Cristo, porque eu vou receber o Espírito Santo daqui a um ano, eu posso bater as caçuletas hoje e alguma coisa vai mudar na minha vida. Porque se naquele momento eu sou um filho da ira, o que tem reservado para mim é a ira. A misericórdia de Deus é que me leva àquele momento em que eu vou ter um encontro com Cristo. E ao mesmo tempo que agora, antes eu era um filho das trevas, agora eu não sou mais um filho das trevas, esse tipo de advertência vem nos dizer, leve a sério a sua comunhão com Deus, leve a sério o seu relacionamento com Deus. Não brinque com o talento que Deus deu para você, porque se você brincar, há um risco real. Eu não vejo outra forma de interpretar essa parábola. Isso é confirmado nas Escrituras, ao mesmo tempo que Paulo fala lá aos Coríntios, e ele diz assim, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Ele está dizendo para aqueles irmãos que aquilo há de acontecer, ou ele está admoestando os irmãos para que aquilo aconteça? Não, ele está trazendo uma mensagem de ânimo para que os irmãos cheguem até o ponto que eles querem. O escritor aos Hebreus, ele traz aquela mensagem para que os irmãos, eles olhem, nós esperamos de vocês coisas melhores. É o que nós esperamos, é o que nós queremos, é o que nós estamos incentivando vocês. Aos Colossenses, ele diz assim, a vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É uma missão que Cristo tem, que Cristo falou, olha, eu vou apresentar vocês santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Só que o versículo 23, ele começa com C. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Ele está colocando aqui, olha, o que Cristo deseja fazer para vocês é isso. Ele tem condições de fazer, vocês têm condições de corresponder, mas faça, não deixe que a sua fé seja apenas uma fé de verbo, uma fé de palavras, uma fé de discurso. Pratique, desenvolva a salvação de vocês, pratique a salvação de vocês. Da mesma forma que vocês receberam o evangelho, fiquem firmes do evangelho. Da mesma forma que vocês receberam talentos que você não merecia, aquele talento foi dado por graça, desenvolva por graça também. E você vai chegar no final. Porque ele vai apresentar vocês santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho. Porque é possível que alguém se mova da esperança do evangelho. O meu pai, ele tem, já deve estar perto do final, né?
O meu pai, ele tem uma comparação que ele fala muito interessante. Eu nunca fiz isso. Quem vai estar perto do final? Não o seu pai, né? Por favor, né? Não, Ou o por programa. final do programa, né? Não, vai tá lá no Qual que é o nome do seu pai? Qual que é o nome É do o seu pai? Francisco. Ô, senhor Francisco, que o senhor viva muito, muito, muito mais tempo aí. Pastor José Francisco. Pastor José, um abraço, viu? Pode falar, Olha pode o que falar. ele diz assim, quando você tem um sapinho, e se você quiser cozinhar esse sapo, né? Não sei porque alguém cozinharia um sapo, mas moleque não... Não tem limite, né? Não tem limite, né? Mas não sei se pensa fazer as coisas. Mas ele diz assim, se você colocar ele na água quente, ele bateu, pula. É. Não é assim? Sim, sim. Mas ele... Se você colocar ele na água fria e for aquecendo devagarzinho, ele vai se acomodando àquela situação. E quando ele pensar, quando ele perceber o risco, ele já não tem força para sair de lá. Outra vez eu escutei alguém pregando que dizia que o cara queria caçar ganso. Só que o ganso era muito... Toda vez que ele chegava no lago, os gansos iam embora. Então, você escutou essa história? Não. E aí ele ficava ele teve uma ideia que é o seguinte, ele começou de longe, ele jogava uma pedra. E quando ele jogava uma pedra, todos os gansos iam embora. E ele ficava uma semana jogando uma pedrinha do mesmo tamanho. Depois de uma semana ele pegava uma pedra um pouco maior. Com toda a paciência. Ele ia jogando. Chegou um ponto que ele jogava pedaço de pau, ele jogava coisas grandes ali, ele fazia o maior movimento, os gansos já estavam acostumados com o movimento. E depois desse período de fazer os gansos se habituarem ao movimento, aquele cara comeu ganso todo dia. Demorou para ele pegar o primeiro, mas ele comeu ganso todo dia. A gente vê nas cartas do Apocalipse, Jesus falando sobre aqueles que perderam seu primeiro amor. Eu tenho contra ti, vocês têm uma teologia boa, vocês têm uma prática legal, vocês foram lá e fizeram, né, parar um certo pensamento herético que estava tentando entrar na igreja, só que vocês perderam o primeiro amor. E eu tenho contra ti isso, vocês deixaram o primeiro amor. Então nós recebemos algo muito valioso da parte de Deus. Alguém recebeu de acordo com a sua capacidade mais, outro recebeu de acordo com a sua capacidade menos. Mas no mínimo, irmão, você é salvo. E Deus espera fruto de você. No mínimo você é salvo. No máximo você vai ser talvez um irmão André da vida, como nós citamos aqui. Eu não sei em qual ponto que você está nesse momento que você vai assistir esse vídeo que nós estamos aqui trazendo para você. Talvez você vá assistir uma gravação daqui a um ano da data que nós estamos aqui. Talvez você vai escutar isso daqui a 5 anos. Não importa, mas essa palavra será pertinente para você. Não perca o primeiro amor. Não enterre o seu talento. Não seja inconstante. Não seja frouxo na obra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ser firmes, constantes, abundantes. Diz que nós temos que permanecer firmes, fundamentados em Cristo. Se nós fizermos isso, nós com certeza, por ocasião da volta do Senhor, Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus quer de você. E não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer isso com todas as ferramentas que Deus disponibilizou e deu na sua mão. Porque se naquele dia Ele olhar para você e dizer assim, servo mau, Ele não vai dizer servo mau porque Ele não quis que você fizesse o que devia ser feito. Ele dirá servo mau porque você é um servo mau e não aproveitou o talento que estava nas suas mãos. É isso que eu entendo dessa parábola. Olha, realmente foi um momento onde nós somos extremamente edificados aqui. Por essa palavra, eu quero agradecer novamente ao Luiz por ter topado aqui o convite aqui de fazer esse programa sobre a parábola com a gente. E realmente é uma série que nós queremos continuar, né, a fazer, porque nós somos extremamente edificados, né, quando falamos desse texto. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Nós já estamos indo embora. Se quiser acrescentar alguma coisa, quiser mandar um abraço, fica à vontade, mano. Não, quero só agradecer primeiro ao Senhor, né, pelo fôlego da vida, pela saúde, que sem isso nenhum de nós estaria aqui. Verdade. Agradecer a vocês também pelo prestígio, pelo convite. Eu me sinto
feliz em estar aqui, porque estar aqui pra mim significa que pelo menos vocês gostam de me ouvir. E que pelo menos eu não tô desenvolvendo aqui nesse momento 100% do talento, mas um percentual, mesmo que pequeno, a gente tá procurando granjear aí e recolher mais pro reino de Deus, né? Espero que tudo que foi dito aqui, né, tudo que você disse, tudo que nós dissemos aqui, seja realmente para a edificação, para o despertamento de alguém. Se uma pessoa ouvir esta mensagem, se uma pessoa se despertar, se uma pessoa desenterrar o talento e falar ainda dá tempo, né, de granjear com aquilo que o Senhor me deu, eu acho que o nosso objetivo aqui será cumprido. É verdade. Isso que eu queria dizer. É verdade, é verdade. Hoje foi realmente um programa muito, muito, muito edificante. Você notou que o Menor estava no começo desse programa, mas infelizmente ele não pôde continuar. Realmente o Menor estava muito cansado hoje. Não permaneceu. Ele não permaneceu. Ele realmente não precisou firme precisou sair. Mas ele continua aí nos próximos programas, estará aqui com certeza, né? E eu não podia deixar de não fazer esse programa, realmente, porque eu tenho sido amplamente edificado, tanto na execução desse programa, quanto algumas pessoas que vêm e escutam esse programa. E meu recado para você que está nos escutando, eu gostaria de dar um recado justamente agora para quem está nos escutando, para as pessoas que realmente estão decepcionadas, para as pessoas que passaram por grandes aflições. Olha, nós vivemos em um mundo afogado de decepções, Luiz. As pessoas estão deixando de fazer, estão realmente enterrando os seus talentos. E se Deus te deu um talento, o que nós aprendemos nessa parábola é porque Ele confia em você. E porque Ele te ama. Ele já deu condições de desenvolver aquilo. Isso é muito importante nós falarmos isso. Verdade. Mas eu gostaria de frisar que quando nós falamos de evangelho, Luiz Paulo, eu ouvi uma ilustração que dizia o seguinte, que o evangelho é uma corrida, mas não é simplesmente uma corrida de maratona, onde nós iniciamos de forma individual, mas que o evangelho é uma corrida de bastão. Você viu como é que funciona uma corrida de bastão? Um corre, vai até certo ponto, passa esse bastão para outro. Um corre, vai até certo ponto e passa esse bastão para outro. E essa história que nós estamos falando aqui, pela misericórdia de Deus, começou lá com Adão e Eva, né? Passou o bastão para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, que passou para Moisés, que passou para Saul. Saul, em seu determinado momento, não conseguiu executar e caiu no caminho, mas a Santa Escritura diz que outros vieram e passou para Davi. E de Davi chegou até Cristo Jesus, que concretizou a nossa salvação e nos deu valor para que nós granjeássemos esse talento. E eu posso citar aqui grandes homens, Paulo, Silas, Pedro, André, grandes homens de Deus, a qual o livro de Hebreus 11 diz que esses homens, o mundo não era digno deles, mas pela fé eles seguiram em prol do evangelho. Tiveram seu corpo esmagado, foram apedrejados, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram sem terra, foram desabrigados do local onde Deus havia o chamado para ficar. Eles andaram necessitados, afligidos e maltratados, mas eles passaram bastão para nós. E é uma responsabilidade muito grande para nós. Hoje nós vivemos em um mundo onde há entraves, realmente, onde nós, como seres humanos, nas nossas falhas, nós não podemos de maneira nenhuma expressar a totalidade do amor de Deus derramado aos nossos corações. E por conta disso nós temos divisões. Hoje nós estamos divididos em denominações, em correntes filosóficas, mas a graça de Deus alcança todos de uma forma especial. Se nós estivermos ligados nele, é preciso dizer isso, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por ele. E o que eu acho muito interessante é que esse bastão ele continua a ser passado para John Wesley, Calvino, Armínio, irmão André, Billy Graham, John Piper. A gente pode colocar grandes homens de Deus aqui. Homens que fizeram com que o evangelho fosse
aperfeiçoado e que a obra de Deus conseguisse seguir em frente. Você que está me escutando, que passa por um momento de decepção com as pessoas, ou até mesmo um momento de decepção consigo mesmo, que acontece. Eu digo que você tem uma responsabilidade, mas essa responsabilidade é uma responsabilidade dada com amor, porque o que você recebeu é precioso. Pessoas que estão no momento onde pensam em tirar a sua vida, eu digo algo para você: a vida que você tem em suas mãos é preciosa e você tem a responsabilidade, a partir de hoje, de fazer o melhor possível com ela. Ah, mas eu sofri decepção, ô Paulo. Ah, eu tô chateado. Você não sabe a decepção que eu passei. Talvez você não conseguiria aguentar. Isso é verdade. Mas eu não estou falando de mim, não estou falando de Luiz Paulo. Eu estou falando de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que foi depositado o talento não pereça, mas tenha a vida eterna. E que nós nos apeguemos a essa parte dessa parábola que diz o seguinte: servo bom e fiel. Sobre o pouco que eu te coloquei, você foi capaz de prosperar. Quem é fiel no pouco, Deus colocará no muito. Então nós terminamos aqui o Juntos por Um, sabendo que a graça de Deus é sobre nós de uma forma extremamente especial. Estamos indo embora. Vamos dar tchauzinho aqui, Luiz? Tá só nós dois aqui, ó. Ó. É isso aí. Termino Juntos por Um. Quero mandar um abraço pra todos aí que ficaram até o final nos escutando. E nós preparamos algo especial pra você que está nos escutando aqui. Eu queria que você escutasse uma canção aqui que foi composta justamente inspirada nesse tema aí. E que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Termina aqui o Juntos por Um, edição especial Parábolas, viu? Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Tchau!